Oi pessoal, tudo bem? Essa minha fala vai ser especificamente para as mulheres. Claro que é interessante que os maridos, os companheiros e familiares dessas mulheres, em específico as mulheres gestantes, estejam com o olhar atento e possa também servir como uma rede de apoio. Infelizmente, ainda tem muito preconceito, muitos tabus com a gestação, como se fosse um período feliz, e muitas vezes é um período feliz, mas pode ser um período muito estressante. Em alguns casos, as pessoas podem desenvolver quadros ansiosos e alguns sintomas, como depressão, também podem aparecer, por duas razões. Muitas vezes a pessoa previamente já era ansiosa, e em outros casos, a pessoa tem na sua família histórico familiar e a genética ela é muito influenciadora sobre nós. Então, nesse período, é um período que é muito comum, muito mais do que a gente imagina, quadros de depressão e ansiedade. Se fala muito de depressão pós-parto, porque muitas vezes fica mais evidente. E eu trago a ideia de que a depressão pós-parto, nem sempre ela começou especificamente no pós-parto, mas muitas vezes ela ficou mais evidente no pós-parto. Tem muitos casos que ela começa durante a gestação, mas não tem um acompanhamento adequado, um olhar adequado, vai cronificando e piorando, agravando os sintomas. Em alguns casos, a depressão pós-parto pode ser também uma depressão psicótica, onde em casos extremos a mãe pode cometer infanticídio e suicídio. Então, é bastante delicado esse assunto e bastante importante a gente falar sobre ele. Por puro preconceito, muitas dessas mães, dessas mulheres, não recebem tratamento durante a gestação, com receios, com medos, e também por se sentirem culpadas de estarem se sentindo mal. Tem muita romantização da gravidez, a gestação, como se fosse um período muito especial, e não deixa de ser, mas é um período desafiador, um período que muitas vezes tem sintomas, inclusive físicos, e muitos desafios para a gestante enfrentar. Não dar o devido olhar e atenção para a gestante é bastante perigoso. Muitas vezes a gestante ela está com o foco todo dela para o bebê. Inclusive os médicos e os tratamentos estão com o foco todo para o bebê, mas a gente tem que ter um foco geral e universalista. Mesmo assim, muitos obstetras estão um pouco temerosos e desatualizados quanto às práticas atuais de saúde emocional, saúde mental, para as mulheres gestantes. Então, tem uma série de medicações que não podem ser dadas, com certeza, mas algumas bem específicas, têm estudos suficientes de muitos anos, que nos auxiliam para tratar essa neuroquímica das gestantes que muitas vezes está afetada. A afetação neuroquímica, ela está acima das nossas vontades, né? Então vai produzir muitos sintomas sem que a gente gostaria que eles acontecessem, né? E a gente tem que entender que isso pode ser tratado. Não tratar, sim, é um risco para essa gestante e para esse bebê. Além disso, a gente tem riscos durante uma gravidez onde a mãe não recebe tratamento. A gente tem riscos sobre esse bebê, riscos de baixo peso ao nascer, parto prematuro, transtornos de aprendizagem depois quando esse bebê nasce e se torna uma criança, problemas clínicos de asma, diabetes. Então é uma grande lista que, se a mãe for tratada, é uma forma de prevenir esses problemas para o bebê. Por isso é muito importante a gente ter o cuidado com a gestante, não só no pós-parto, durante a gestação, o cuidado emocional adequado, o tratamento certo, com um profissional especializado, com um psiquiatra habilitado, com uso de medicação correta, cientificamente aprovada pela FDA, que é um dos parâmetros que a gente utiliza. Isso é um fator de proteção para essa mãe e uma prevenção para esse bebê. Então,
Tá aí a dica. Eu espero que a gente tenha um olhar mais humanizado, verdadeiro e sem tabus para a maternidade. E que a gente possa ter os nossos bebês, né, da forma mais saudável possível. E sim, para ser um momento leve, e que se alguma situação não for leve, a gente tenha liberdade para poder falar sobre isso.